Olá, pessoal. Então, nós vamos entrar aí no conteúdo novo, né? Ainda no mesmo capítulo, só que hoje nós vamos ver potenciação e raiz quadrada. E essa potenciação, né, com números naturais, que é o conjunto numérico que nós estamos trabalhando. Então, pessoal, potenciação com números naturais. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, vamos pensar aí num exemplo. Eu coloquei ali o 3 elevado na 2. Então, o 3 é a base, o 2 é o expoente, e o expoente vai nos dizer quantas vezes nós vamos repetir a base. Nesse caso, a gente vai repetir a base 2 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9. E o 9 é a nossa potência. A base foi multiplicada consecutivamente pela quantidade de vezes indicada no expoente. Aqui, no caso, o expoente é 2, foi repetido 2 vezes o número 3. Se o expoente fosse 3, seria repetido 3 vezes, e assim por diante. A representação geométrica a gente consegue fazer com as potências que tem expoente 2 e 3. Então, observe ali o primeiro quadrado, né, que tem lado 1. Então, eu consigo escrever 1 vezes 1, que é 1. Né? Então, 1 elevado ao quadrado. O 2 elevado ao quadrado. Então, ele tem 2 de base e 2 de comprimento. Então, observe que 2 vezes 2, 4. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. Eu trouxe também o cubo. Né? O cubo, então, é base vezes largura vezes altura. Então, 1 cubo de lado 1 vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Né? Isso é igual a 1 elevado ao cubo. E aí, eu trouxe um exemplo, né, onde a minha base é 3, minha largura é 3 e a minha altura é 3. Então, eu ficaria com 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Então, pessoal, dando continuidade aí no nosso assunto potenciação, nós temos aí a leitura de potência. Como que a gente faz a leitura de potência? Então, eu trouxe aí alguns exemplos para vocês. Então, ali, ó, quando eu coloco 2 na 2, eu posso falar 2 elevado na segunda potência, como eu posso dizer 2 elevado ao quadrado. Então, sempre que o meu expoente for 2, eu posso falar que é ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 8 elevado ao quadrado, ok? 4 elevado à terceira potência, ou eu posso escrever 4 elevado ao cubo, né? 5 elevado ao cubo, 6 elevado ao cubo. Isso quer dizer que quando eu uso a palavrinha cubo, o meu expoente sempre será 3. Esses dois que eu acabei de falar, eles recebem nomes especiais. As outras potências não. Então, eu coloquei um exemplo ali, 5 elevado à quarta potência. Como eu escrevi, gente, é a forma que eu faço a leitura. 5 elevado à quarta potência. Se o expoente é 12, então vai ficar como? 7 elevado à 12ª potência. Se fosse lá o expoente 25, 7 elevado à 25ª potência. Ok? Então, aí está a leitura de potência. Nós também temos dentro da potência a potência de base 10, né? Tem aí uns truquezinhos, né? Umas coisas que a gente pode usar, mas para a gente usar isso, a gente precisa entender, né? Por que a gente pode resolver dessa forma. Então, coloquei ali vários exemplos para vocês observarem. Então, como é que eu posso escrever o número 10 em forma de potência? O 10, ele aparece uma única vez. A base é 10. Como ali eu só tenho um zero, o meu expoente é 1. Se vocês observarem o 100, o que é o 100? É 10 vezes 10. Como que eu posso escrever esse 100 em forma de potência? Eu vou repetir a base 10 e vou ver por quantos zeros o número 100 é formado. O número 100 é formado por 2 zeros e o número 1. Então, se eu tenho 2 zeros, expoente 2. 1000. 1000 é base 10. Quantos zeros formam o número 1000? 3 zeros. Então, eu posso usar o expoente 3. Mas eu tenho que tomar um cuidado com os outros números. Exemplo, 60. Eu não posso escrever 6 elevado na primeira potência. Isso fica errado. Eu tenho que escrever 6 vezes 10 elevado na 1. Ok? Depois, eu tenho que escrever esse número, né? Então, ó, 700. O que é o 700? É 7 vezes 100. O 7 eu vou repetir e o 100 eu escrevo como 10 elevado na segunda. Ou 10 elevado ao quadrado.
8.000. 8.000 eu posso escrever como sendo 8 vezes 1.000. Então, eu vou ter 8 vezes 10 na terceira potência. Ou 8 vezes 10 elevado ao cubo. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Então, pessoal, continuando ainda nesse capítulo, né, nós temos ainda mais um conteúdo a ser trabalhado, que é a raiz quadrada com números naturais. Então, a operação matemática, chamada de radiciação, é a operação que trabalha a raiz quadrada. Eu trouxe aí alguns exemplos para vocês. Então, o primeiro exemplo, eu trouxe ali raiz de 36. Então, observe que essa chave é chamada de radical, o número que está dentro dessa chave é chamado de radicando. Raiz de 36 é igual a 6. Esse 6 é a raiz. Por que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque o número que, multiplicado por ele mesmo duas vezes, que dá 36, é o 6. Né? Porque quando eu faço 6 vezes 6, é igual a 36. Então, para reforçar, a chave é o símbolo da raiz quadrada, que é denominado de radical. O número sobre o qual é feita a operação de raiz quadrada é o radicando, é o número que está dentro do radical. E o resultado da operação de radiciação é denominado de raiz. Então, eu trouxe outros exemplos para vocês. Tipo, raiz de 16. Qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 16? É o 4, porque 4 vezes 4, 16. Outro exemplo, raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes tem como resultado 25. Então, esse número é o 5, porque 5 vezes 5 igual a 25. Eu trouxe aí para vocês também 3 observações bem importantes. A primeira diz que a operação de radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. E a potenciação é a operação inversa da radiciação. Outra observação importante, os números naturais que têm raiz quadrada exata são chamados de quadrados perfeitos, ok? Então, o 16, ele é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 16 é 4. O 25 é um quadrado perfeito, porque raiz quadrada de 25 é 5. Mas nós temos aí alguns casos particulares. Algumas radiciações, elas não têm como resultado raízes exatas, né? Raízes quadradas exatas. Então, eu coloquei aí 2 exemplos para vocês perceberem. Raiz de 10. Nós não temos um número que multiplicado por ele mesmo dê 10. Tipo, 2 vezes 5 é 10. Só que o 2 e 5 são fatores diferentes. E para ser uma raiz quadrada, tem que ser um número multiplicado por ele mesmo. Não pode ser por um outro número. Então, raiz de 10, né, não temos um número que multiplicado por ele mesmo tenha como produto o número 10. Raiz quadrada de 12, mesma coisa. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo que tenha como resultado, né, ou produto, o 12. Ok, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, pessoal, vamos para o último conteúdo desse capítulo. O último conteúdo, né, é expressões numéricas com números naturais. Nós já trabalhamos as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Agora nós vamos ver as expressões numéricas, envolvendo as 6 operações que a gente aprendeu nesse capítulo. Então, para resolver uma expressão numérica, é muito importante obedecer a ordem, para que a gente possa, né, efetuar as operações. Então, primeira situação, eu vou observar se a expressão numérica apresenta parêntese. Se aparecer parênteses, se lá tiver, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, ok? Segundo, eu vou resolver as operações de radiciação e potenciação na ordem que aparece. Se na expressão numérica aparecer primeiro potência, eu resolvo a potência e, se possível, posso também resolver a radiciação. Caso não seja possível, eu resolvo na próxima linha. Após resolver potência e radiciação, eu posso resolver multiplicação ou divisão, também respeitando a ordem das operações. Se aparece primeiro divisão, resolvo primeiro a divisão e em seguida a multiplicação.
Terceira situação, né? Ou quarta situação, adição e subtração. Sempre respeitando a ordem. Se a primeira aparece adição, resolvo a adição, para depois resolver a subtração. Se é a subtração que aparece primeiro, eu vou resolver primeiro a subtração, depois a adição. Então, eu trouxe para vocês aí 2 exemplos. Um primeiro exemplo, eu tenho uma multiplicação e uma adição dentro do parênteses. Então, a gente resolveu primeiro a multiplicação, depois resolveu a adição. Eliminamos o parênteses, aí a gente pode resolver a potência. Por quê? Porque esse expoente está fora do parênteses. Como ele está fora do parênteses, a gente pode resolver ele depois. Então, resolvendo a potência, né? Eu posso também resolver a divisão. Se essa divisão não está interferindo no meu cálculo, não tem problema eu resolver. Se vocês observarem, eu já resolvi lá na segunda linha a divisão, porque ela era um cálculo que não interferia, né? Depois, eu tenho aí uma subtração e uma adição. Observe que a subtração aparece primeiro. Então, eu vou resolver primeiro a subtração, para só então resolver a adição, ok? E no segundo exemplo, no segundo exemplo eu tenho um parênteses, e dentro desse parênteses eu só tenho operação de adição. Então, nós resolvemos primeiro a adição. Mas na mesma linha também é possível resolver a potenciação. Então, a gente resolveu a potenciação. Também apareceu uma raiz quadrada. A gente resolveu também, em seguida, a raiz quadrada. E, por último, a potência que aparecia também na mesma linha. Então, observem que, ao resolver essa expressão numérica, numa única linha, a gente resolveu parênteses, potência e radiciação. Na terceira linha, se vocês observarem, a gente tem ali 2 operações de divisão. Então, eu resolvi a primeira operação de divisão, depois eu resolvi a segunda operação de divisão e a multiplicação não é possível fazer. Então, eu deixei para fazer a multiplicação na linha seguinte. Então, chegando na linha seguinte, a gente resolveu a multiplicação e aí a gente ficou com uma subtração e uma adição novamente. Então, primeiro eu vou resolver a subtração, para somente depois resolver a adição. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Espero ter ajudado vocês. Ok?